filho da Cris, amigo da Leila. O Tiago. Seja bem-vindo, Tiago. Deus abençoe, querido. Amém. Glória a Deus. Os demais já são de casa, amém? Depois vocês podem ali cumprimentar o Tiago, dar um abraço nele, amém? Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero ler com vocês, vamos fazer uma reflexão nessa noite, né? De manhã a palavra foi uma bênção, glória a Deus por esse alimento. Mas nessa noite nós temos aqui a palavra do Senhor, amém? E diante dessa palavra nós vamos aprender algo novo nessa noite, amém? Porque a palavra, queridos, não é minha. Então não gere expectativa ao meu respeito. Gere expectativa na palavra, amém? As escrituras estão aqui. Então é o poder dessa palavra que vai agir na minha vida e na sua vida, amém? Porque o Senhor está nessa noite aqui. E operando, Deus, quem impedirá? Operando o Senhor, não há quem possa impedir aquilo que Ele já declarou para nós nessa noite. Amém? Fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras versões vai falar sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente. Guarda os teus pensamentos, amém? Porque deles procede ali as ações, amém? Daquilo que você vai fazer. Então, diante dessa palavra do Senhor em Provérbios, que foi escrito por Salomão, né? Que foi aquele que teve tamanha sabedoria dada por Deus. Nós vamos pegar um apanhado dessa palavra e nessa noite nós vamos, né, entender um pouco mais sobre a questão dos pensamentos e da nossa mente, amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Pai, porque Tu estás nesse lugar. Senhor, a palavra é Tua, e ela é viva e eficaz, e ela é poderosa para agir em nós, ela é poderosa, Senhor, para agir na nossa alma, na nossa mente, no nosso entendimento, Pai. Por isso, Senhor, nessa noite, há liberdade nesse lugar, há liberdade do Espírito nessa noite para agir dentro de nós, trazendo mudanças, trazendo transformação, trazendo libertação, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, a adoração nessa noite, nós já levantamos a Ti, porque é para Ti, Pai. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, cada mente nessa noite. Deus, agora que haja, Pai, um blindar, Senhor, do Teu Espírito sobre nós. E que tudo, Senhor, que possa pairar, trazendo qualquer nuvem de preocupação, de dúvida, de incredulidade. Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus. E que a Tua palavra opere nessa noite. Que a Tua palavra, ela possa vivificar a nossa alma. Ela possa vivificar a nossa fé. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, ó Senhor, diferentes de como entramos. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Sente dando um glória a Deus. Aleluia, nós somos uma igreja que ama, amém, o Espírito Santo. Então nessa noite eu creio, queridos, que nós já estamos aqui bem à vontade. Então se sentir, dá um aleluia, dá um glória a Deus, porque eu tenho aprendido com o pastor Pedro, que enquanto a gente vai dando um glória, um aleluia, irmão, os céus vai derramando, os céus reagem, amém. Há uma reação dos céus quando a gente começa a dizer glória, aleluia. O poder do Senhor começa a operar e já está operando. Glória a Deus. Queridos, essa reflexão é algo que, desde o início do ano, eu tenho orado e pedido um direcionamento para o Senhor, né? Nós estamos no ano aí do transbordar,
né? Estamos nessa palavra de Deus e eu creio que já começou a se transbordar nas nossas vidas, né? Porque já temos aí 15 dias, hoje é dia 19, né? Já estamos aí na metade do mês. Então a gente tem ouvido testemunhos, a gente tem visto o que Deus já está fazendo. Mas eu creio, irmãos, que a gente deseja mudanças, não é isso? A gente projeta uma lista. Eu não sei quantas fazem lista de início do ano. Há projetos que ficaram parados, planos, né, que você quer fazer, sonhos, metas. Você fala, esse ano eu vou para a academia, esse ano vai ser diferente, né? Esse ano eu vou fechar mais um pouco a boca. É assim, esse ano eu vou estudar, eu vou fazer um curso, né? Eu vou me aperfeiçoar na minha profissão. Isso é maravilhoso. E nós precisamos, sim, fazer planos, metas, né? E queremos também mudanças. Eu creio que a gente também tem buscado mudanças em nós, amém? Para que o Senhor possa nos usar mais, para que o Senhor venha operar também muito mais, né? No nosso chamado, no nosso ID. Mas, irmãos, essas mudanças que queremos e que nós precisamos, elas começam primeiro na nossa mente. Porque a nossa mente é um campo de batalhas. Eu não vou entrar no mérito aqui de batalhas espirituais, porque não é o foco da reflexão. Mas o fato é, irmãos, que todos os dias, quando nós acordamos, nós vamos enfrentar batalhas na nossa mente. Quando a gente acorda, muitas vezes, a nossa mente ela já começa, né, filtrar ali alguns pensamentos. Porque nós somos espírito, corpo e alma. Então a gente escuta a voz da nossa mente, a gente escuta também a voz do Senhor, porque nós somos espírito, mas há também uma voz, que é a voz do inimigo, é aquela voz que vem na nossa mente, muitas vezes, sabe, irmãos, para nos dar uma voz de medo, uma voz de dúvida, uma voz de incredulidade. Muitas vezes, diante daquilo que a gente já tem projetado, a gente acorda muitas vezes desanimado. E aquilo a gente precisa entender que não é a voz de Deus, que não é a voz do Espírito Santo. E a gente precisa filtrar aquilo, para que aquilo não gere uma ação. E diante dessa ação, a gente possa tomar decisões precipitadas. Decisões essas que muitas vezes a gente vai tomar por uma emoção. A nossa alma, né, ela vai filtrando e essas emoções estão aqui dentro. Ah, mas eu acho que isso aqui vai dar certo. Você está ouvindo muitas vezes a voz da mente, a voz das tuas emoções. E o Senhor quer nos dar o entendimento nessa noite. Ele fala assim, ó, sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração. Irmãos, há uma importância muito grande, uma importância urgente para nós, de guardarmos o centro das nossas emoções, o nosso coração, diante do Senhor. Porque vai dizer, sabe, vai depender toda a sua vida. Ou seja, vai depender as tuas ações, sabe, vai depender as tuas decisões, vai depender a tua caminhada, a tua jornada, diante daquilo que o Senhor já projetou para nós. Então ele diz, olha, você precisa vencer. Nós precisamos vencer diariamente, irmãos, os ataques que vêm à nossa mente. E a nossa mente, ela é uma fortaleza. Ela é, sabe, a nossa mente, ela é conturbada de notícias que chegam, de acontecimentos, sabe, de tantas coisas que a gente vai chegando na nossa mente. E a gente precisa filtrar isso, porque na nossa mente chega, mas depois ela vem para a nossa alma, ela desce. Então a gente precisa de um filtro, para que a gente não possa ser contaminado com esses pensamentos. Porque uma vez que somos contaminados, irmãos, as nossas ações, muitas vezes vão ser ações que não vão estar nesse momento nos edificando na nossa fé. E a gente tem visto muitas pessoas doentes com a questão da mente, muitas depressões, pessoas desanimadas, pessoas que começaram projetos, mas
chegam e na metade param. Por quê? Porque muitas vezes o ataque vem e você não vai conseguir. Não vai dar certo. Ah, porque você já tentou uma vez e falhou. Não, não tenta de novo. Não, porque isso não é para você. Essa não é a voz do Senhor para você. Não é a voz do Espírito Santo para você. Porque o que a palavra de Deus vai nos dizer? Por isso que a gente precisa alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei, é o Senhor que está dizendo, amém? Os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Então, irmãos, os pensamentos do Senhor para você, para esse ano de 2025, são pensamentos de bênçãos, são pensamentos de paz, são pensamentos de alegria, são pensamentos de vitória, são pensamentos de abundância, irmãos. Eu não sei como você começou esse ano. Eu não sei como é que você tem, sabe, já projetado alguma coisa nessas semanas que já passaram. E eu não sei se você se encontra nessa noite, de repente, com dúvidas, desanimado. O Senhor está aqui nessa noite. E Ele diz para nós, eu tenho planos de paz. Eu tenho um futuro para a sua vida. Então não deixe que a sua mente seja contaminada pela voz do inferno. Porque ela vai tentar nos paralisar. Dizendo, você é um fracassado. O teu negócio vai quebrar, vai falir. Não vai dar certo. Infelizmente, irmãos, a gente vê muitas pessoas sucumbindo. Infelizmente, a gente não se alegra com isso, não. Infelizmente, a gente vê pessoas que começaram muito bem, mas que depois essas pessoas vão, ao longo da caminhada e do processo, paralisando. E a gente precisa, sabe, entender que a gente precisa todos os dias buscar a presença do Senhor para que a gente consiga vencer essas batalhas que todos os dias virão sobre a nossa mente. Todos os dias algum pensamento vai vir, irmãos. Ou um pensamento bom ou um pensamento ruim. Não tem jeito. Eu e você pensamos coisas boas e coisas ruins. Mas cabe a nós, como eu falei, sabe, ter uma mente que é alimentada pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a nossa mente é uma mente de Cristo. É a mente de Cristo. Então a gente precisa dizer, eu não aceito. Sabe, o pastor nessa manhã falou da gente estar atento. Atento quando há batalhas que muitas vezes parecem naturais. Mas que são batalhas que a gente precisa discernir. Porque elas são espirituais. Muitas vezes para nos atingir. E a gente precisa ter esse entendimento de quando vir um pensamento ruim. Um pensamento que você sabe que aquilo vai trazer desânimo. Você vai repreender no nome de Jesus. Você vai dizer, eu não aceito esse pensamento. Eu não aceito, Senhor, isso que está vindo na minha mente. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você vai usar a sua boca. Amém? Porque da nossa boca sai palavras de vida e de maldição. Então diga palavras de vida, declare bênção, declare palavras de paz sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre esse mês de janeiro, sobre o teu trabalho, amém? Declare vida, aleluia, em nome de Jesus. Como eu falei, nós nos deparamos com pensamentos bons e ruins. E a nossa mente, sabe, ela é que vai nos dar o comando e a direção, muitas vezes, sabe, das nossas decisões. Talvez você já está com planejamento para esse ano de janeiro. Então, não dê ouvido, querido, qualquer outra voz que venha lá fora. Dê ouvidos à voz da palavra de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que nem ouvidos ouviram, sabe? Nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para você, nem olhos viram, nem penetrou ao coração humano, nem penetrou
entrou dentro de nós aquilo que o Senhor já tem preparado para aqueles que o amam. Então, todos os dias, a gente precisa se alimentar dessa verdade. Porque o fato é, irmãos, que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente é atingido e a gente começa a desanimar. Mas será? A voz da dúvida, mas será? Tira esse será. Em nome de Jesus, amém? Tira esse será. Você fala assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar aqui 2 exemplos. Eu quero ler com vocês em Lucas, no capítulo 4. Vai falar, que é uma passagem muito conhecida, mas eu quero falar sobre a tentação de Jesus. Capítulo 4. Eu vou ler todo, porque ele é 13 capítulos, é rapidinho. Fala assim, olha, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue e te dou, e eu a dou quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhes respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Irmãos, aqui todos conhecem essa passagem, eu creio, que foi a tentação de Jesus. Aí você fala assim, pastora, mas Jesus era Jesus, né? Não, aqui Jesus ele estava em carne. João fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é levado pelo Espírito ali para o deserto. Ela é o início do seu ministério. E ali ele faz aquele jejum, aquele propósito de 40 dias. Né? Mas aí, queridos, ao final desse jejum, o diabo vai lá a tentar Jesus. O diabo vai lá sugestionar ali, dando aquelas palavras, né, falando ali que ele daria muitas riquezas ao Senhor, ele daria ali muitas coisas. Então, ele vai agir na emoção de Jesus. Ele vai agir ali tentando atingir a mente de Jesus. Tentando ali levar suas palavras para que o mestre Jesus fosse atingido. O diabo tentou ele em todas as áreas. Em todas as áreas, nos sentimentos, nas emoções e dos prazeres. Que ele diz, olha, se você prostrar e me adorar, tudo isso aqui será teu. Sabe, se você quiser, você pode transformar essas pedras em pães. Então ele vai lhe sugestionando, sabe, falando assim, eu vou tentar o ponto fraco dele, uma hora ele vai cair. Mas Jesus, ele estava ali, irmãos, em jejum, em consagração, mas ele estava cheio do Espírito de Deus. Ele estava cheio do Espírito. Então, como é que o Senhor venceu aquela tentação? Com a palavra. Ele venceu a Satanás com a palavra. E a gente aprende, sabe, que nós só vamos vencer as guerras da nossa mente, das nossas emoções, do nosso dia a dia com a palavra. Ele diz, não,
Não, eu não vou cair nessa. Jesus vai rebatendo ele com a palavra. Então, irmãos, quando vier aquela voz da tentação, aquela voz do medo, você vai usar o escudo da palavra de Deus e você vai repreender as hostes infernais. E a gente precisa pedir discernimento. Discernimento para que a gente possa compreender que muitas vezes é a voz do inferno que está vindo contra nós, para nos desestabilizar. Porque o diabo sabe, irmãos, que o Senhor tem projetos maravilhosos para cada um de nós. Ele sabe, irmãos, que o Senhor está escrevendo, sabe, um ano de 2025 transbordante para a tua vida. Então ele vai usar das ferramentas que ele tem. E o ataque maior será na nossa mente. Por isso nós devemos blindar a nossa mente. Nós devemos blindar a nossa mente todos os dias. Tendo comunhão com a palavra, com o Espírito Santo. Tendo comunhão em oração. Porque por mais que venham pensamentos ruins, não é que eles não virão. Eles virão. Mas nós já vamos discernir, nós já vamos entender. E aí a voz do comando do Espírito vai dizer: expulsa, não aceita isso. Não deixa que isso gere em você enfermidade na tua alma. Não deixe que o teu emocional seja atingido. Rebata com a palavra. Por isso, irmãos, é hora da gente comer essa palavra. Os dias são maus e todo dia tem um dia mau para nós. A verdade é essa. Não adianta a gente ficar enfeitando aqui com flores. A verdade é que nós vivemos dias difíceis. Mas nós temos a certeza de que Cristo é conosco. Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em você, a esperança, querido, que te dá todos os dias uma motivação nova para a tua fé. Porque você crê naquele que é poderoso, que pode fazer infinitamente mais. Amém? Daquilo que você tem pedido ou pensado. Então Jesus, ele vai rebater a Satanás com a palavra, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Eu declaro, você será cheio do Espírito Santo de Deus, você será cheio da glória de Deus, cheio do Espírito, e você vai vencer, irmãos, em nome de Jesus, glória a Deus. O segundo exemplo que eu quero ler com vocês, irmãos, está em 1 Reis. No capítulo 18 e o verso 37. E eu posso ouvir um glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Ele é bom, Ele é maravilhoso, irmãos. Vai falar aqui do profeta Elias, irmãos. Todos já conhecem, mas nós vamos aqui. 18, o versículo 37. Irmãos, Elias foi um grande profeta de Deus, amém? Elias foi um homem que fez coisas extraordinárias diante do chamado de Deus. Mas teve um momento de Elias ali, que Elias, ele conquistou uma grande vitória. Elias ali, ele derrotou os 400 profetas de Baal. Elias ali, ele ora e chove. Elias ali, ele, sabe, tem uma autoridade muito grande diante daqueles acontecimentos que estavam ali sobre aquele povo. E ali Elias, irmãos, ele vai, nesse momento aqui, ser levado a um momento de grande tristeza na sua alma. Nós vamos ler aqui, no capítulo 19, no versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Como eu falei, Elias, ele vence uma grande batalha. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida conforme como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi
e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Até aqui. Irmãos, Elias, ele vence aquela batalha, amém? E ali Elias, ele ora também, a chuva desce, mas Jezabel, aquela profeta do diabo, aquela profeta do inferno, ela manda um recado para Elias. Ela manda dizer para Elias que ele vai ser morto. Veja que ela nem se apresenta para Elias. Jezabel, ela só manda um mensageiro para ele. Ele já diz, olha, fala para esse cabra aí, esse Elias, que ele vai ser morto, que assim como ele fez com os meus profetas, vai acontecer na vida dele. Então, ela manda uma ameaça para Elias. Ela falou, isso não vai ficar desse jeito não. Está pensando que tu vai ficar assim? Não vai ficar. Foi uma mulher, foi Jezabel, usada pelo inimigo. Ela manda essa ameaça para Elias. E Elias, irmãos, Elias era o servo do Deus Todo-Poderoso. Elias viu fogo descer do céu, sabe, o holocausto ali queimou todo. Os profetas foram todos ali mortos à espada. O que era uma ameaça diante do Deus Todo-Poderoso? Irmãos, o que é uma ameaça na tua vida diante do Deus que te salvou? Diante do Senhor, irmãos, que é poderoso na tua vida, do Deus que tem te dado vida, saúde, livramento. Foi uma ameaça que veio sobre a vida de Elias. Mas aquela ameaça, irmãos, foi como uma flecha no coração daquele homem. Aquela ameaça sangrou o coração de Elias. Ele disse, pronto, ela vai me matar, e agora? Ele esqueceu, irmãos, quem era o Deus dele. Ele esqueceu, irmãos, que o Todo-Poderoso não ia deixar que essa mulher fizesse nada de mal contra ele. Porque ele era um profeta, ele tinha muitas coisas ainda para fazer. Amém? E ele, irmãos, ele se abate. Irmãos, eu fiquei imaginando e refletindo como foi forte o abatimento no coração desse homem. E muitas vezes a gente vê pessoas assim. Você fala, mas por que você está assim? Mas o que houve? Pessoas que estão assim, irmãos. Não tem mais ânimo para sair. Não tem mais ânimo para tomar um banho e se arrumar. Não tem ânimo, irmãos, sabe, para ver uma oportunidade de trabalho. Não tem mais ânimo, sabe, para levantar uma oração. Pessoas que tomaram uma palavra de ameaça estão vivendo debaixo dessa palavra de ameaça. Mas o Senhor está aqui nessa noite. E a gente crê, irmãos, que essa palavra de ameaça já caiu por terra. Em nome de Jesus, ela não vai prevalecer na tua vida. Aleluia! Aleluia! Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Nenhuma ameaça do inferno vai te parar nesse ano de 2025. Em nome de Jesus, a ameaça dela, irmãos, paralisou Elias. Ele disse, para mim acabou. Para mim é o fim. Olha, irmãos, o poder da nossa mente, dessa palavra. Olha o poder dessa palavra, irmãos. Elias estava no auge. Elias estava ali, sabe, sob comandos do Eterno. E aquele homem, ele é sucumbido por essa ameaça. E ele diz, não, eu vou fugir. Eu vou fugir, para mim não dá mais. E Elias, irmãos, ele se abate totalmente. E ele vai para uma caverna. Elias se esconde, ele vai para uma caverna. Elias esqueceu de todo o poder do Senhor, de toda a glória do Senhor. Ele esqueceu dos feitos de Deus. Diante daquela ameaça que veio na sua mente e tomou, sabe, a sua alma. E ele se entristece, ele adoece, ele fica angustiado. E ele vai para uma caverna. E muitas vezes, irmãos, acontece isso conosco.
A gente diante de uma palavra maldita, que se a gente não souber repreender, e se a gente não tiver força e fé o suficiente, irmãos, para a gente se levantar e declarar a vitória do Senhor, nós também ficamos angustiados e muitas vezes falamos assim, para mim não dá mais. Sabe aquele ditado, eu vou chutar o pau da barraca. Não, eu não quero mais saber disso. Para mim já deu. Irmãos, nós somos assim. Muitas vezes, diante de um acontecimento, a gente fica paralisado. Eu posso falar. Eu já fiquei paralisada diante de alguns acontecimentos. Que eu falei assim, agora eu não sei como é que vai ser. E agora, sabe, eu não tenho mais condições de ficar vivendo isso. Mas, irmãos, Deus tem ministrado muito ao meu coração. E Ele tem me falado, não é assim. Sabe, você vai viver processos, nós vamos passar por processos, irmãos, mas nós vamos crescer, amém? Nós vamos amadurecer, a nossa vida espiritual, ela vai dar um salto, a partir do momento que a gente entende qual é o Deus que a gente serve, que não haverá ameaça, não haverá palavra, não haverá maldição, irmãos, nenhum encantamento, irmãos, vai prevalecer na nossa vida. Em nome de Jesus, nenhum mal vai prevalecer, irmãos. Então, Elias, ele fica ali totalmente abatido, irmãos. Da boca de Elias não saía mais uma palavra. Nem força para orar Elias tinha. Nem força para clamar ao Senhor ele tinha. E aí ele fica aqueles dias naquela caverna. Irmãos, mas o Senhor é tão bom, né? Ai, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Irmãos, Deus vai atrás de Elias. Ele fala, Elias, o que tu está fazendo aí? Jesus é muito lindo. Ele fala, olha, o que tu está fazendo aí, meu amado? Tu tem tanta coisa ainda para fazer. Sabe, eu tenho ainda missão para você, Elias. Não é nessa caverna que é o teu lugar. Elias, é diante da minha presença, Elias. E ali ele manda os corvos alimentar Elias. Ali ele envia alimento para Elias. Irmãos, é assim conosco. O pai, ele cuida dos filhos. Muitas vezes nós nos encontramos assim e ele vai até nós. Ele vai até nós com o seu amor. Ele nos envolve com o seu amor. Ele diz, filho amado, eu sou contigo. Sabe, filho amado, eu vou te curar. Filho amado, eu vou te restaurar. Filho amado, sabe, eu tenho o melhor para ti. Não deixa essa palavra trazer enfermidade na tua alma. Não deixa essa palavra trazer tristeza na tua alma. Eu sou contigo. E o Senhor nos diz nessa noite, eu sou contigo. Eu te guardo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Elias ficou ali pensando, irmãos, que era o seu fim, mas não era. Eu não sei como você chegou aqui essa noite e que de repente você está desanimado por alguma situação, por algum acontecimento. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Não acabou. Não acabou. Não acabou. O ano está começando. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós e Ele vai fazer. Em nome de Jesus, amém? Porque o Senhor tem planos para nós e são planos de paz, aleluia. Irmãos, muitas vezes não é fugindo que nós vamos resolver os nossos problemas. Não é fugindo, não é você se escondendo, não. Em frente. Sabe, talvez você deixou problemas lá de 2024 para resolver. Talvez há pendências do ano passado que ficou para resolver. Resolva. Amém? Resolva. Não deixe que situações fiquem muitas vezes lá guardadas. Eu não vou mais mexer nisso não. Eu não quero me aborrecer. Eu não quero, sabe, me indispor com isso. Mas a gente precisa enfrentar os nossos medos e problemas. Amém? Porque Jesus é conosco.
Então, se há algum problema que ficou em 2024 e que você deixou de lado, resolva. Busque ao Senhor uma direção para que você possa resolver isso. Não deixe isso ficar, irmãos, guardado. Porque muitas vezes está ali, mas volta e meia você lembra. E quando você lembra, isso te traz tristeza. Muitas vezes preocupação e muitas vezes ansiedade. Então resolva as questões que de repente ficaram e que você ainda não viu um resultado. Procure alguém se você de repente precisa conversar. Amém? Se teve alguma coisa que você precisou resolver de situação financeira, procure. O Senhor é contigo, amém? Ele vai te direcionar. Então não deixe que o 2024, coisas que não deram certo, coisas que muitas vezes, sabe, você começou a fazer e que não deu certo, não deixe isso, irmãos, te paralisar no ano de 2025. Amém? Receba nessa noite dos céus, sabe, irmãos, um comando novo do Espírito Santo. Tudo aquilo que está parado na sua vida, o Senhor vai começar a mover. A gente precisa se movimentar através da nossa fé. O novo de Deus vai vir, mas precisa um movimento nosso. Precisa um movimento dentro de nós, irmãos, do Espírito de Deus. Então resolva aquilo que precisa ser resolvido. Busca ao Senhor, Ele vai te dar estratégia. Então Elias aqui, olha, no capítulo 19, no verso 15, quando Elias passa toda aquela ansiedade, aquele medo, disse-lhe o Senhor, volta ao teu caminho. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, volta ao caminho, volta ao propósito, amém? Em nome de Jesus, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Então o Senhor já tinha um comando para Elias. O Senhor já tinha uma missão para Elias. Irmãos, aquele que é chamado, ele tem missão, amém? Ele tem missão, você tem uma missão, meu irmão. E Deus está contando contigo para esse ano de 2025. Deus está contando com a tua vida, para que você possa testemunhar do poder dele. Eu quero ler com vocês, lá em Romanos, também é uma palavra que nós temos de entendimento, mas eu quero ler nessa noite, para que a gente possa ir caminhando para o fechamento. Glória a Deus! Aleluia! Fala assim. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que Paulo está falando para nós através dessa palavra. Ele diz, mas não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com esse mundo, mas vocês precisam viver uma transformação na sua mente. Amém? Então é uma palavra oportuna e urgente para nós. Uma transformação na nossa mente. Para quê? Para que a gente possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, sabe, Paulo está dizendo, olha, não se amoldem. Não se amoldem a esses padrões que você tem visto. Não se amoldem, sabe, com os costumes deste século. Porque são costumes diferentes dos princípios da palavra de Deus. Diferente daquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Não se conforme, mas você precisa viver uma renovação diária, ou seja, uma metanoia, uma metamorfose todos os dias, sabe, fazendo uma limpeza diária na nossa mente, naquilo que a gente tem recebido, naquilo que é lixo e que precisa ser jogado fora. Sabe, irmão, sabe aquele quartinho da bagunça que a gente tem em casa? Não sei se... lá em casa não tem.
Mas sempre tem um cantinho. Sabe quando vai chegar uma visita, pastor Pedro? Aí você arruma tudo, joga tudo lá. Você joga e tranca a porta, né, irmãos? Que é para ninguém ver. Aí aquele quartinho tá ali, coisas antigas, velhas, quebradas. Tá tudo bem, né? Porque tá tudo trancadinho ali. Então aquele quartinho da bagunça, muitas vezes ele tá aqui dentro, ó. O quartinho tá trancado, tá ali cheio de sujeira, sabe? Cheio de lodo. Tem coisas ali que tá até cheirando mal. E aí o Espírito Santo está dizendo, tem que tirar tudo para fora. Tem que varrer esse quartinho. Tem que organizar. Tem que limpar. Tem que fazer uma faxina, amém? Porque tem muita coisa lá de fora que está acumulando dentro da tua alma. E está te adoecendo. Tem muita coisa que você está recebendo. E que você não está discernindo. E que está acumulando aqui dentro. E por isso muitas vezes você está triste, desanimado, cabisbaixo. Porque você, sabe, tem guardado esse lixo aí dentro. E o Espírito Santo deseja limpar, irmãos. Ele quer nos limpar, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor é tão maravilhoso, irmãos, que Ele nos deixa as Escrituras para a gente pegar esse ouro e aplicar na nossa vida. Mas não basta a gente ler. A gente não pode ser só ouvinte. A gente precisa ser praticante. A gente precisa colocar em prática. Ele diz, olha, você precisa limpar os lixos que estão aí dentro. Sabe, para que o novo venha. O novo de Deus que já está nesse lugar. O novo de Deus que já começa a se mover. Para que ele seja derramado totalmente. A gente precisa dar espaço. Talvez não tenha espaço hoje. Por quê? Porque tem um acúmulo muito grande. Então, o Espírito Santo está falando, faz uma faxina, me convida porque eu vou te ajudar a fazer uma limpeza, uma transformação, para que você, sabe, possa a cada dia experimentar dessa transformação na tua vida, na tua mente, dentro de você, irmãos. O Espírito Santo deseja isso e a gente precisa também querer. Amém? Porque o Espírito Santo, ele não é aquele que é impositivo. Não, ele fala, irmãos. E se a gente abre o nosso coração, ele entra. Ele diz, eu estou à porta batendo. Eu estou batendo na tua porta. Eu estou batendo no teu coração. Abre para mim, dá espaço, libera. Porque eu vou trabalhar em você. Irmãos, eu vou tirar sentimentos ruins. Eu vou tirar, sabe, uma mentalidade doente. Eu vou tirar uma mentalidade que não é mais para você ficar com esses pensamentos. Eu tenho pensamentos de paz para a tua vida. Não deixe o inimigo, irmãos, usar de distrações deste século para sucumbir a sua mente. Creia no poder da palavra e experimente todos os dias essa transformação. Lá em Provérbios, eu queria citar em 25, 28, que fala assim, que um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontade é como a cidade com seus muros derrubados. Irmãos, quando eu li isso, eu fui impactada, sabe, por essa palavra. Um homem, isso abrange homem e mulher, que não sabe controlar as suas emoções e vontade, é como a cidade com seus muros derrubados. Muros fala de proteção. Amém? Muro fala, sabe, de coisa sólida. Então, irmãos, há um muro guardando. A nossa casa, ela é feita de paredes. Então, a gente está protegido, amém? Pelas paredes, pelo teto. Ali toda uma edificação. Então, aqui Salomão, ele está comparando. Ele diz, olha, se você não sabe controlar as tuas vontades, os teus desejos,
as tuas paixões, se você não tem tido autocontrole das tuas emoções, deixa eu te falar uma coisa. Você é como uma cidade que os teus muros estão vindo abaixo. Então a gente precisa refletir, irmãos, nessa palavra que é para nós nessa noite. Como está as tuas emoções? Como tem estado, irmãos, a vontade que muitas vezes é gerado na tua mente, ela vem para cá. Essa cidade, sabe, a tua vida, ela precisa dos muros fortes do Espírito Santo. Sabe, porque todas as vezes, irmãos, que a gente não ora, todas as vezes que a gente não tira um momento, sabe, para meditar na palavra, todas as vezes que a gente dá lugar a uma voz que não é a voz do Espírito, é como se a gente fosse colocando um tijolinho da incredulidade, sabe, das emoções ali, que o Espírito Santo não está trabalhando. E quando a gente vê, há um muro de incredulidade na nossa vida, que o Espírito Santo muitas vezes tem dificuldade, irmãos, para operar na nossa vida. Somos nós, muitas vezes, que levantamos esse muro. Sabe, um muro onde a gente não consegue controlar as nossas emoções. Sabe aquela coisa do bate-pronto? Falou, vai ter que ouvir. Não, se eu escutei, eu também vou falar. Irmãos, nós não podemos nos amoldar aos padrões desse mundo. O mundo é assim, é bate pronto. O mundo é assim, falou, sabe, eu também vou rebater. O mundo é assim, falando mentiras muitas vezes, levando muitas vezes a gente a ceder às pressões desse mundo, ao governo desse mundo. E eu estou falando do governo espiritual, amém? Então, muitas vezes, a nossa mente ela é muito construída com coisas que a gente está ouvindo. Mas ouça a voz do Senhor. Seja guiado pela voz do Senhor. Cuidado com as suas emoções. Peça ao Espírito Santo para te controlar. Domínio próprio. Domínio próprio nós precisamos, irmãos. Domínio próprio no seu trabalho. Porque quando aquele colega vier te afrontar, quando o patrão vier, muitas vezes, sabe, com indagações, você vai dizer, sabe, manso, ali cheio do Espírito Santo. Você vai falar com ele, para que o mundo possa conhecer Jesus, irmãos. Nós precisamos apresentar através da nossa vida. Ah, pastora, mas estão falando mal de mim lá na empresa. Entrega para o Senhor. Entrega nas mãos do Senhor, porque Ele é o teu advogado. Amém? Porque Ele é a tua defesa. Irmãos, muito tempo, deixa eu contar só esse breve testemunho. Eu trabalhei anos atrás, lá numa fábrica, lá em São Cristóvão. Eu nem ia contar, mas o Espírito Santo falou assim, conta rapidinho. E, irmãos, quando eu entrei nessa empresa, eu entrei para um determinado cargo. E aí, logo depois, a patroa lá, ela gostou muito de mim. Ela falou assim, não, você não vai ficar aí, não. Eu quero que você me auxilie lá no escritório. E aí, eu passei a trabalhar no escritório. Era um serviço, assim, muito, como é que eu posso falar? Eram muitas coisas, muitas tarefas para fazer. Mas aí, eu fui dando conta. Mas só que nessa empresa, essa chefe, ela era uma mulher muito difícil de lidar. O temperamento, olha, pastor Pedro, pensa numa mulher de um temperamento forte. Ela chegava na empresa, ela batia na mesa, todo mundo já escutava que ela chegou. Era assim, terrível. Mas como eu precisava trabalhar e eu precisava daquele trabalho, eu falei, Senhor, eu estou aqui, sabe, eu vou fazer o meu trabalho. Se ela quiser gritar e falar, deixa ela falar. E para completar, ainda tinha a secretária dela, que não ficava por menos. Era uma pessoa totalmente oprimida, irmãos. Pensa numa pessoa oprimida, era essa jovem. Ela era uma jovem, ela era mais nova do que eu. E aí eu fui, né, pegando o serviço, fazendo, faz isso, faz aquilo. Eu fui, e fiquei de boa. Só que assim,
eram dias muito difíceis, porque o temperamento, o tratamento delas, eu não estava acostumada. E por muitas vezes, né, eu chegava em casa e falava, vai, Alexandre, eu acho que eu vou, aconteceu isso. Ele falou, pega a sua bolsa e vai embora. Não aguento isso não, pega a sua bolsa. Não, vai embora. Ele falava, não, você não precisa disso. Aí eu falei, não, mas eu vou aguentar. Não, mas eu não vou sair não, eu vou ficar. Irmãos, eu fui ficando, e gritava comigo. O pastor entrava aqui e saía por aqui. Eu tinha vontade de responder muitas vezes, mas eu ficava quieta. Eu falei, se eu responder, eu vou perder a razão. Então, eu prefiro não responder. E aí, eu fiquei fazendo o trabalho. E uma certa vez, ela precisou viajar. E a outra menina não ia poder ficar na empresa e ela me pediu para ficar. Ela, Cris, eu queria que você ficasse porque você é muito responsável e eu sei que você vai dar conta do trabalho. E, enfim, ela me deu a oportunidade, eu assumi 10 dias no lugar dela, ela viajou, voltou, tá, tudo bem. Só que, assim, continuava ainda aquele ambiente muito pesado. Mas, irmãos, eu saí da empresa, eu tive que sair porque... todos sabem, eu cuido do meu pai, né? Ele mora comigo. Meu pai já estava com uma saúde assim bastante debilitada, enfim. E ele foi morar na minha casa. Eu falei, então eu vou ter que sair do trabalho. Eu falei, olha, Adriana, eu vou sair. Ela falou, não, você não vai sair, não. Eu falei, vou sair, tem que sair. Tem que sair. Não, ela me fez várias propostas, irmãos. Várias propostas. Não, Cris, eu pago isso. Não, a gente faz assim. Não, você trabalha tantas horas. Eu falei, não, eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair mesmo. Irmãos, e na minha despedida, eu pude ver a honra de Deus. Ela fez um café da tarde lá, porque ela era uma fábrica, né? Aí tinha cortador, tinha estoquistas. E aí todo mundo se reuniu lá e aí ela falou assim, gente, eu quero, nessa tarde, agradecer aqui a Cris. E aí ela contou um pouco, né? Que eu não vou relatar, contou... Realmente, assim, que ela era uma pessoa bem difícil e tal, mas ela falou assim, mas a Cris é uma pessoa diferente. A Cris é uma pessoa, sabe, que eu devo a ela muito das coisas aqui dessa fábrica. E eu devo também a oportunidade de ter conhecido ela e dela ter trabalhado aqui conosco. E aí ela falou muitas coisas que eu fiquei até sem graça, enfim, mas falou. E essa menina... que também me perseguia muitas vezes sem eu ter feito nada com ela. Ela escreveu uma carta, irmãos. Ela escreveu uma carta. Quando eu recebi essa carta, eu nem imaginava que ela pudesse fazer isso. Ela me pedindo perdão. Ela falou, Cris, eu te peço perdão por tudo que eu fiz com você. Por todas as palavras que eu lancei, que eu te machuquei, que eu sei que eu fiz. E que você não merecia. Mas eu te peço perdão, porque você é uma pessoa abençoada. Porque eu vejo Deus na tua vida. Porque eu vejo que você é uma pessoa diferenciada. E, irmãos, eu recebi aquilo, sabe, com tanto carinho de Deus. Porque eu fiquei pensando, eu pude fazer a diferença naquele lugar. Eu saí, irmãos, sabe, mas até hoje. Ela falou, Cris, quando tu quiser voltar... tem uma vaga aqui para tu. Ela sempre manda uma mensagem para mim. E eu glorifico a Deus, irmãos. Mas isso, irmãos, é algo que não é, sabe, para mim vai descer, né, para dizer, você é a tal. Não, irmãos. Isso eu fui aprendendo dia a dia com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Sabe, tinha outra pessoa lá que também professava da fé cristã, mas não dava testemunho. E aí as meninas falavam assim, Cris, você é cristã. Eu posso ir até na tua igreja. Mas na do fulano, não vou. Porque ele não dá testemunho. Porque ele não tem um comportamento de cristão. E isso, irmãos, é triste. Sabe por que envergonha o evangelho? Envergonha aquilo pelo qual nós carregamos. Porque nós carregamos a presença de Deus. E a gente precisa fazer a diferença em qualquer ambiente. Lá foi um ambiente muito hostil comigo, sabe? Muito difícil nos primeiros meses.
Mas o Senhor falou, eu sou contigo, você vai vencer, você vai conseguir. Irmãos, eu construí uma história naquele lugar. Eu pude deixar ali um bom exemplo para aquela chefe, para aquela secretária e também para as pessoas que trabalhavam assim. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós, irmãos. Uma transformação diária, uma mudança diária nas nossas vidas. Mas a gente precisa querer, a gente precisa dar espaço para Ele agir, para Ele limpar, sabe? Para Ele trabalhar em nós. Deixa, irmãos, o Espírito se movimentar e trabalhar na tua vida. Nesse ano de 2025, não se conforme com a vida que você tem levado, irmãos. Talvez está uma vida morna, fria. Se aprofunde na palavra de Deus, nos mistérios, nos tesouros dessa palavra. Porque você vai ver, irmãos, vitória sobre a sua vida, sobre os teus projetos e sobre o teu futuro. Lá no Salmo 139 vai falar, sonda, Senhor, o meu coração. E vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo teu caminho eterno. É uma oração que a gente precisa fazer todos os dias. Sonda-me. Prescruta o meu interior. Sonda, Senhor, e vê os caminhos que há dentro de mim. Se há caminhos de maldição, de perdição, caminhos de morte, Senhor, me leva aos teus caminhos, Senhor. Prescruta o meu entendimento, a minha mente. Oh Deus, e me acha, para que o teu propósito a cada dia seja um propósito de paz sobre mim. Amém? Então peço ao Espírito Santo nessa noite, diante dessa reflexão, que venha sondar os nossos corações e mente, para que a gente possa viver um ano de 2025 abundante, amém? Transbordante, aleluia, de cura, de milagres, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero contar milagre. Aleluia, eu quero contar testemunho, e eu creio que você também quer. Mas busque essa transformação, busque diariamente, sabe, sonda, Senhor. Eu quero que as gavetas da minha alma sejam, sabe, limpas, faxinadas. Limpa, Senhor, o meu emocional que muitas vezes está dolorido de decepções, de traumas, de falta de perdão. Irmãos, libera nessa noite. Porque quando você libera o teu coração, o Espírito Santo acha espaço para operar e trabalhar. Amém? Porque agindo Deus, quem impedirá? Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia.